Números, capítulo 4. Nova Bíblia Viva. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas, por grupo de famílias e por famílias da tribo de Levi. Contem todos os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade, capazes de fazer o serviço do tabernáculo. O serviço dos coatitas no tabernáculo é cuidar das coisas muito sagradas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão primeiro no tabernáculo para tirar o véu protetor, e com ele cobrirão a arca da aliança. Então eles cobrirão a arca com couro. Cobrirão o couro com um pano azul e colocarão as varas de carregar nas argolas da arca. A seguir, devem colocar um pano azul sobre a mesa, onde ficam os pães da presença. E colocarão pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas, os jarros para as ofertas de bebida e os pães da presença sobre esse pano. Depois, colocarão sobre tudo isso um pano vermelho e, finalmente, o cobrirão com uma coberta de couro. Depois colocarão as varas nas argolas da mesa. Em seguida, pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro, as lâmpadas, as tesouras de cortar os pavios das lâmpadas, os seus apagadores e todos os jarros necessários para o suprimento de azeite. Então, cobrirão tudo com uma coberta de couro e colocarão estes objetos sobre as varas para carregar. Eles cobrirão o altar de ouro com um pano azul e por cima colocarão uma cobertura de couro. Depois, colocarão os cabos nas argolas do altar. Eles embrulharão todos os outros utensílios usados na ministração no tabernáculo com um pano azul, e os cobrirão com uma coberta de couro, e colocarão tudo isso sobre as varas de carregar. Eles tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, e todos os utensílios do altar. E sobre tudo isso, estenderão uma coberta de couro. Então, colocarão as varas de carregar nas argolas do altar. Quando Arão e seus filhos terminarem de desmontar o santuário e os utensílios do santuário, os coatitas deverão carregá-los durante a viagem, mas não tocarão nos utensílios sagrados. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios do tabernáculo que os coatitas devem levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, deve tomar conta do azeite para a lâmpada do incenso aromático, da oferta diária de cereais e do óleo da unção. Ele ficará responsável por tomar conta de todo o tabernáculo e por tudo o que nele há, ou seja, os seus utensílios e acessórios. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixem que as famílias dos coatitas desapareçam entre os levitas. Vocês devem fazer o seguinte para que os coatitas não morram quando forem carregar as coisas sagradas. Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada coatita o que devem carregar. Os coatitas nunca devem entrar no santuário nem ver as coisas sagradas. Se eles desobedecerem, morrerão. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas, por grupo de famílias e por famílias.
conte todos os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade e que são capazes de fazer o trabalho sagrado do tabernáculo. Os deveres dos gersonitas serão os seguintes: eles devem carregar as cortinas do tabernáculo, o próprio tabernáculo, a sua cobertura de couro e de cabra e as cortinas da entrada do tabernáculo. Devem carregar também as cortinas externas do pátio que cercam o tabernáculo, o altar, a cortina da entrada e as suas cordas, com todos os utensílios usados em seu serviço. Arão e seus filhos darão as ordens aos gersonitas a respeito do serviço deles e tudo o que deve fazer e carregar. Este é o serviço do grupo de família dos gersonitas no tabernáculo. Itamar, filho do sacerdote Arão, será responsável pela supervisão das suas atividades. Depois faça uma contagem dos meraritas, por grupo de famílias e por famílias, de todos os homens entre 30 e 50 anos, capazes de fazer algum trabalho no tabernáculo. Esta é a tarefa deles, de acordo com todo o serviço no tabernáculo: levar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, as colunas do pátio que cerca o tabernáculo, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, e todas as coisas usadas para montar o tabernáculo, e tudo que pertence ao seu serviço. Diga a cada um o que deve fazer. Esse é o serviço do grupo de família dos meraritas no tabernáculo. Itamar, filho do sacerdote Arão, será responsável pela supervisão dos meraritas. Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos coatitas, conforme seus grupos de famílias e suas famílias, de todos os homens que tinham entre 30 e 50 anos de idade e que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo. O total dos coatitas contados, conforme as suas famílias, foi de 2.750 homens. Esse foi o total de recenseado das famílias dos coatitas, contados por Moisés e Arão, que serviam no tabernáculo para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Os gersonitas foram contados conforme seus grupos de famílias e suas famílias, de todos os homens entre 30 e 50 anos de idade e que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo. O total de gersonitas contados conforme os grupos de famílias e as famílias foi de 2.630 homens. Esse foi o total de recenseados das famílias dos gersonitas contados por Moisés e Arão, que serviam no tabernáculo para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Os meraritas foram contados conforme seus grupos de famílias e suas famílias, de todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo. O total dos meraritas contados, conforme os grupos de famílias, foi de 3.200 homens. Esse foi o total de recenseados das famílias dos meraritas, contados por Moisés e Arão, que serviam no tabernáculo para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel chegaram à contagem final dos levitas, conforme os grupos de famílias e as famílias. Todos os levitas, entre 30 e 50 anos de idade, capazes de fazer algum serviço no tabernáculo, totalizaram 8.580 homens. Fizeram a designação dos serviços e das cargas de cada um, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, foram contados, de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado
a Moisés. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Ah, na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe!